Mas enquanto esses caras alcançaram sua glória dourada após a morte, outra pessoa da antiguidade encheu literalmente um cômodo de ouro para tentar evitar a morte. No início dos anos 1500, dizem que esse rei governava uma cidade feita de ouro, o que tornou ele e seu tesouro um enorme alvo brilhante. Quem é o Deus Dourado no segundo lugar da nossa lista? Conheçam Atahualpa, o líder supremo do Império Inca. Na verdade, a palavra Inca descreve o imperador. Então, tecnicamente, ele é o Inca do Império Inca, o maior império que já existiu nas Américas. Se estendia por mais de 4.000 quilômetros até a Cordilheira dos Andes e era incrivelmente rico. Atahualpa era considerado descendente do deus Sol Inca, Inti. Ele se adornava com ouro. Ele bebia em cálices de ouro e comia em pratos de ouro. O ouro não era a base do sistema monetário deles. O ouro era importante porque era sagrado. Era uma manifestação do Sol e do Deus Sol. Atahualpa ficou com o segundo lugar na nossa lista da paixão por ouro. Seu reinado dourado o transformou em uma das pessoas mais ricas que o mundo já conheceu. Mas em 1532, o Império Inca passou por momentos sombrios. A varíola trazida pelos conquistadores espanhóis dizimou a região. E Atahualpa tinha acabado de derrotar o irmão em uma guerra civil brutal. Quando as coisas pareciam ter se acalmado, Francisco Pizarro chegou. É um péssimo estereótipo se referir aos conquistadores espanhóis como sedentos por ouro, mas eles eram. Eles achavam que aquele era o império de ouro que os espanhóis estavam procurando. Montados em cavalos e portando armas de metal, as forças de Francisco Pizarro logo derrotaram os Incas e levaram Atahualpa prisioneiro. Então, Atahualpa teve a ideia de resgate. Os espanhóis queriam ouro e prata. Então, se dessem o suficiente, eles iam embora. Ele teve a ideia de desenhar uma linha com um giz em um cômodo grande e disse: "Eu vou encher esse cômodo de ouro." O cômodo tinha 7 metros de comprimento por 18 de largura, e Atahualpa ofereceu mais 2 cômodos do mesmo tamanho cheios de prata. Pizarro aceitou a oferta. Mas claro, aquele era o mundo inca, não era o mundo espanhol, então não tinha barras ou moedas de ouro. Cargas e mais cargas de lhamas de obras de arte lindamente esculpidas em ouro e prata foram trazidas e empilhadas dentro do cômodo. Atahualpa provavelmente pagou boa parte do resgate dele com relíquias do Templo do Sol, um local sagrado na capital inca, em Cusco. Como era o ouro dele? Vamos seguir o dinheiro. O complexo era cercado por um jardim de estátuas que incluía um campo cheio de pés de milho feitos de ouro. Uma trompa de lhamas douradas em tamanho real, sendo guiadas por pastores de ouro. Além de várias estátuas de ouro e prata de onças, porquinhos da Índia, macacos, aves e até borboletas e outros insetos. Dentro do templo havia um altar sacrificial de meia tonelada de ouro, e as paredes eram cobertas por 700 placas de ouro, cada uma pesando cerca de 2 quilos. Os espanhóis ficaram impressionados. Era o que eles queriam. Eles pegaram pés de cabra e arrancaram as placas. Para eles, a natureza sagrada do ouro era totalmente irrelevante. Atahualpa cumpriu sua palavra, enchendo os 3 cômodos do resgate com mais de 6 toneladas de ouro e quase 12 toneladas de prata. Pizarro converteu o tesouro, construindo 9 forjas capazes de derreter 270 quilos de ouro por dia. Arte andina de talvez 1000 anos antes, derretida e transformada em barras de ouro. Todos aqueles conquistadores, 168 homens, ganharam uma parte e ficaram insanamente ricos. Quanto Atahualpa pagou para Pizarro e o exército dele? As estimativas variam, mas a parte de cada conquistador no resgate teria sido de cerca de 2,1 milhão de dólares hoje. Pizarro pagou 6 vezes esse valor para si mesmo. Segundo alguns cálculos, a quantidade de ouro que Atahualpa pagou aos espanhóis foi maior do que a produção anual de todas as minas da Europa na época. Essa soma pode valer entre 300 milhões e meio bilhão de dólares hoje em dia.